Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos estejam muito bem. Segunda semana do ano de 2024 se iniciou e também, vamos aí para mais um pregão, resumir um pouquinho desse pregão de hoje. Falaremos também de Jalles Machado, uma das small caps que tem maior potencial aí de poder entregar retorno ao investidor, ao acionista. Falaremos sobre isso. Hoje realizei, então, um pequeno aporte em BBSE3, focando no método do dividendo inteligente para fevereiro, né? Então, é claro que o papel andou bastante desde o anúncio, entre aspas, né? Falta aí o valor final, concreto e falta data. Porém, acredito que ainda vale a pena se você está naquela, né? Aportando 25% do que você costuma aportar mensalmente. Na minha carteira, por exemplo, semana que vem, tem pagamento de Transmissão Paulista, tem pagamento da própria Taesa, que deve cair. Então, para não perder a disciplina e o foco na estratégia, fazemos pequenos aportes, claro, né, de maneira bem mais branda do que em relação aos aportes passados, né? Então, pequeno aporte em BBC3, falaremos sobre, né, para manter aí essa disciplina e o foco. Jalles Machado, vale a pena aportar? Crescimento e proventos é o foco da companhia? Além disso, qual que é o preço justo? Detalharemos um pouquinho também do resultado da empresa. E Semin, correção chegou no minério de ferro? Faremos também nessa queda aí de Semin no curto prazo. Então, Jalles Machado hoje, né, fechou aí a 7,69, estava nas mínimas aí nas últimas 52 semanas, coisa de 6,50, se eu não me engano. Gosto muito, tá? É uma empresa do interior de Goiás, cidade de Goianésia, né? É uma empresa que tem uma excelente história, é uma empresa familiar, né? Histórico familiar. Tem instituições que dependem dessa empresa no sentido de uma creche, por exemplo, na cidade de Goianésia. E gostei bastante, gosto bastante do caso. Em relação ao etanol, tive pesquisando um pouco, cerca de 30% da sua receita não depende tanto do preço do etanol, entretanto, boa parte dessa venda, dessa receita está realizada no estado de Goiás, né? Então ela tem algumas vantagens competitivas em relação à logística sobre as outras empresas do setor e etc. Falaremos um pouquinho adiante. BB Seguros, R$ 33,50, vale a pena aportar? Queda hoje aí, uma queda pequena, mas uma leve queda de 0,48%. Banco do Brasil, alta de 0,86%, percentual fechou em 55%. Irani, papel voltou a andar, né? Voltou aos 10,80, 1% de alta. Claro que nada próximo dos R$ 13 e nada próximo também dos 7, 6, R$ 8 que ela já entregou de oportunidade. Então, também foi alvo aí nas últimas semanas de pequenos aportes, da primeira semana de pequeno aporte disciplinar em Irani, né, na carteira, pensando no dividendo em abril. CSN Mineração, Semin 3, fechou hoje a 7,75, já mais distante lá dos R$ 8, queda de 1,40%. Faremos sobre o resultado que deve ainda vir forte no quarto trimestre, porém, preço de minério de ferro corrigindo aí no curto prazo, né? Caixa de Seguridade acima dos R$ 13 já é realidade de alguns pregões. Então, sem enrolação, Brasil registra recorde mensal na exportação de minério de ferro em dezembro. Então, aí uma das maiores, né? Então, chegou em uma das maiores marcas do mês de dezembro, desde lá de que é registrado os embarques lá desde 97, né? Por parte da CSEX. Então, você tem esses indicadores. Isso daqui deve entregar um ótimo resultado para a CSN Mineração no quarto trimestre, aliás, e resquícios no primeiro trimestre de 2024. Então, deve entregar bons resultados, tanto que nós já tivemos um terceiro trimestre fora da curva, né, em relação ao que era estimado pelos analistas. Seguindo, o minério de ferro recua com demanda vacilante e piora das margens siderúrgicas, né? Então, queda aí de quase 1% na China, nas bolsas de mercadoria de Dalian,
Ao contrário disso, o SGX, né, que pega aí o minério de ferro 60% composto, teve uma queda de 0,14 hoje e negocia $139. Então, é aí uma certa correção nesse ciclo de alta. Além disso, BB Seguros foi o aporte de hoje, abriu aí na casa dos 33,70, encerrou nos 33,50. Destaque, né? Lucro por ação, 52% acima da média, é o maior da série histórica desde o IPO da companhia, praticamente o dobro do lucro por ação desde que ela fez o IPO lá em 2013, né? Então, 2019 chegou a 3,33 e hoje esse número já é maior que 2019. Então, é claro que nós podemos ter um recuo nesse lucro por ação, pode cair um pouco aí nesse ano. Temos que acompanhar de perto os relatórios mensais. Enquanto isso, enquanto não temos uma grande sinalização, vamos fazendo o quê? Vamos aportando de pouco a pouco, né? Aí mais aporte disciplinar. E o crescimento do lucro, em média, dos últimos 5 anos, 13%, 73% acima da média, tá? Só perde para 2019, então entregando aí também forte crescimento, já superior a 2022. Principal comprador nacional, hoje Bradesco, corretora Bradesco, comprando bastante. Depois, Citigroup, comprando bastante aí com cerca de quase 7 milhões, 6 milhões e 400 milhões. Goldman Sachs mantendo compra, né? O terceiro pregão seguido de compra aí entre os principais compradores de ativos nacionais, né? Aí com cerca de 6 milhões também, 400 aí em compras em BB Seguros. Eles já estavam aportando forte em Banco do Brasil, Auren Energia e BB Seguros. No último vídeo eu detalhei aqui que também eles vieram pesado em saldo e agora mantiveram compras. Principal vendedor, Morgan Stanley, que tem recomendação de venda, tá, para a companhia e rebaixou, na verdade, acredita mais no setor na Caixa Seguridade, e o UBS é negativo em 3,9 milhões, JP Morgan em 3,5 milhões também aí, os principais 3 vendedores. Então você tem ali um nacional e 2 estrangeiros como principais compradores do dia, e você tem 3 estrangeiros como principais vendedores em BB Seguros. Jales Machado, então um papel muito pedido, JAL3, tá? Um papel aí, segundo a XP, né? Aqui nós temos o relatório da XP, pode chegar a 12,70 aí até o final desse ano e pode avançar ainda mais pensando para 2025. Tudo pode acontecer, tá? Então aqui você tem esse preço-alvo, eu não gosto de olhar muito. Eles entregam um potencial de 65%. Não gosto de trazer muito esses relatórios de casos de análise, porém é importante ouvir o que esses analistas têm para falar, tá? Até porque não dá para tirar conclusão precipitada. Então o que é a tese, né? A tese é de até R$ 11 para março em preço-alvo R$ 12, aliás, 12,70 era 11 e avançou para 12,70 o preço-alvo, pensando em março de 2024, pensando aí numa tese de que hoje, né, o principal risco é a taxa de câmbio por parte aí da Jales Machado. Ela exporta 70%, né, do que ela produz e 30% é vendido aí em nacional. Eles gostam bastante, por ela ser a maior exportadora de açúcar orgânico do mundo, ou seja, logo, isso daí já é uma vantagem competitiva da empresa, ponto para esse relatório em relação a isso. Porém, né, você tem esses outros fatores, está exposto à taxa de câmbio, etc. Você tem uma virada no dólar e etc. Não vamos entrar em muitos detalhes, até porque é um segmento cíclico, né? Você tem essa dificuldade, porém, a demanda nos últimos anos ela vem aumentando, né? Mesmo com o preço mais baixo nacional, porém a demanda ela vem aumentando, tá? Em relação aos últimos anos. O que você tem em relação a números? No quarto trimestre, que na verdade é a safra aí já de
dos 6 meses de 24, a safra considerada de 24, você teve um prejuízo no lucro, né? Então você teve um prejuízo em 43 milhões no papel, né? No ativo aí. Porém, na proforma, você teve um pouco mais de 300 milhões de lucro, tá? E uma receita aí de um pouco mais de 1 bi para os 6 meses considerados aí de 2024. Além disso, dando seguimento, nós temos que analisar um pouco desse fluxo de caixa, né? Se a empresa, como que ela tem feito aí a geração de riqueza e como que ela também tem administrado essa riqueza, né? O valor que entra em caixa, não adianta só olhar os números fundamentalistas, muitas vezes a empresa está com o pé de baixo, porém esse lucro é um lucro passado que não irá se repetir e a empresa está torrando caixa, tem um endividamento, tem amortização para pagar e o investidor acaba comprando, no final acaba pagando caro, né? Então, vamos analisar o fluxo de caixa, o que aconteceu terceiro trimestre de 2023 versus terceiro trimestre de 2022. Então, ela teve aí um saldo final de caixa em 914 milhões, tá? Iniciou em 999 milhões e finalizou com 914, ou seja, queimou 85 milhões de caixa, tá? Nós tivemos boa parte desse caixa gerado nas operações, 621 milhões. Em relação ao ano passado, nós tivemos aí um saldo inicial de 1 bi, 242 milhões de caixa e encerrou aí com 1 bi 654 milhões e um aumento de 411. Então você vê que esse ano provavelmente ela fez aqui alguma aquisição, ou ela fez alguma compra de algum concorrente ou fez algum maior investimento em CAPEX, no qual ela teve que queimar mais caixa. Mas aqui você já tem, né? Você já tem um fator que é que a companhia ela encerrou com ela encerrou com caixa líquido em relação ao que ela tinha, né? Então a empresa tem caixa, já é um bom sinal. Agora os indicadores, né? Muita gente chamou atenção para os indicadores. Nossa, são números excelentíssimos, né? Muito cuidado, pessoal. O que nós temos aqui? Nós temos alguns números realmente interessantes, um PL de 3,7 vezes, podendo mostrar aí que é um ciclo de baixa do setor, né? Negocia 1,17 vezes o valor de patrimônio, negocia 5,41 vezes o EBIT e negocia quase 6% de dividendo yield, né? Então, um bom número aí para quem gosta de dividendos. Há um VPA de 6,56, o papel custa mais de R$ 7,00, então estaria bem próximo ali do que ela consegue, né, em relação a preço ou valor de patrimônio. Além disso, né, o que nós temos também? Negocia 1,22 vezes o que ela faturou nos últimos 12 meses, um bom indicador na minha avaliação, por quê? Porque estamos falando de uma microcap, né? Tem um pouco mais de 16 milhões de investidores, 16 mil investidores, aliás, né? Então, muito abaixo da média, tanto para o setor como também é considerado aí para as empresas de crescimento, né? O que você tem aqui na questão de endividamento? Hoje a companhia tem um endividamento de 2,93 em relação ao EBIT e uma liquidez corrente interessante de 2,96 vezes, pagaria aí 1 bi em dívida e sobraria 1 bi 960 milhões para pagar em proventos, tá? Hoje a dívida líquida é superior ao patrimônio líquido, porém estamos falando de uma CIA que fatura bastante, né? Ela fatura bastante, logo não dá para olhar só para esse patrimônio líquido, tá? No curto prazo, você tem que olhar se ela conseguirá manter tanto os preços como também produção e volume de vendas superiores, né? Então, gostei, tá, da companhia, gosto do setor. Não é um setor fácil de analisar. Você tem a Raizen, né, o Cosan no setor, você tem a São Martinho no setor e você tem a Jales Machado. Entre elas, a Raizen e a Jales Machado me chamam muita atenção, tá? Uma aí que é a Jales Machado, porque 30% ela vende aqui em nacional, 70% fora, é a maior exportadora do mundo, né? Então,
Alguns destaques: preço teto, então, lá em 2021 pagou 0,29 por ação em dividendos, 2022 0,17 e 2023 0,44. Com essa média aí, você teria um preço teto máximo de R$ 5. Porém, a empresa não tem muito histórico em relação aí, desde o seu IPO lá em 2021. Inclusive, ela fez IPO nos R$ 8, né? Então, acredito eu, se você considerar esses 30 centavos por ação, dá até para pagar um preço superior ao preço teto, né, em relação ao que ela entrega aí, até porque é uma empresa de crescimento, logo o lucro deve subir no médio e longo prazo, logo esse dividendo por ação também deve ser maior, aí o preço teto fica menor também, tá? Aliás, ganha mais margem, na verdade, né? Então, outros fatores de destaque: VPA, né, crescimento do valor patrimonial por ação, é um fator que eu gosto de olhar nessas empresas de ciclo mesmo, né, você tendo aí, talvez um ciclo virando, se a empresa tem um patrimônio maior que a outra, ela tem uma facilidade, muitas vezes, de um ativo circulante, ela pegar e se desfazer de um material ou algum outro patrimônio e comprar o concorrente no período de baixa, pode acontecer. E você vê um crescente desse VPA, né? Negocia no preço sobre receita abaixo da média, desde o seu IPO, né? Negocia aí a cerca de mais de 25% abaixo da média, negocia a 1,22 vezes o que ela fatura. São dois fatores que me chamaram a atenção. A atenção negativa é para a dívida líquida sobre EBIT, então aí um pouco mais alta, né? E por último, para quem gosta do preço justo de Garran, o que nós temos? 17,55, um pouco acima até mesmo do que a XP ali detalha no seu relatório, né? Então, acredito eu, se tirar aqui uns cinco reais, né, para ser mais justo, você teria aí quase que uma dobra no valor por ação, ainda tirando os dividendos no que a empresa pode entregar. Portanto, gostei do papel, não é uma recomendação de compra ou venda de ativos, mas gostei, está no radar, tá? Acredito eu ali se volta um pouquinho nos 6,50, R$ 6, quem sabe não faça parte da minha carteira, está sim aqui no meu radar, pensando naquele critério, né? Crescimento e dividendos para o longo prazo, inclusive uma empresa que passa uma certa credibilidade. No mais, inscreva-se, compartilhe, se torne membro e também comente aqui, né? Temos a aba de comentários para você escolher qual ativo que você quer ter aqui nos próximos vídeos e também qual que é a sua opinião sobre Jales Machado, se é um papel por ter feito a IPO recente, você ainda fica com o pé atrás, ou se está aportando nesse momento. No mais, bons aportes a todos vocês e até o próximo.